Olá, povo de Deus, segundo domingo da Páscoa, dia 11 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, 32, 35, 1 João 5, de 1 a 6 e João 10, de 19 a 31. Nos 12 primeiros capítulos de Atos, temos um esquema de 12 e 7. Com os 12 discípulos, igreja mãe em Jerusalém, e com os 7 diáconos na Judéia, na Samaria e nas vizinhanças. Vai se expandindo. O nosso trecho de hoje está dentro dessa subdivisão de Atos. Vamos conhecendo o caminho da igreja. Temos um conjunto de 3 sumários sobre a vida das comunidades cristãs primitivas. O de hoje é o segundo deles e destaca a partilha como característica fundamental do convívio dos primeiros. Ouçamos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração, uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Apesar de apresentarem traços do que realmente acontecia entre eles, percebe-se que a descrição não é um relato histórico, e sim um retrato utópico da meta que eles queriam alcançar. Quando Lucas escreveu os Atos, muitos embates já se davam dentro das comunidades, em torno de questões doutrinais, exercício do poder, administração de finanças. Nesse contexto, Lucas apresenta a comunidade ideal para que eles superem suas divergências e se lembrem de como é viver realmente o seguimento de Jesus na vida comunitária. Destaca-se, dentre as características do projeto de vida comunitário, o cuidado com os pobres, pois entre eles não deveria haver nenhuma pessoa passando fome, passando grandes necessidades. O slogan, vamos dizer assim, deles era isso: de cada um de acordo com a sua possibilidade, a cada um de acordo com a sua necessidade. 1 João 5, de 1 a 6. Não se sabe nada do autor ou autores das 3 cartas atribuídas a João. Que João é esse? Um nome tão comum na época. Fim do primeiro século, começo do segundo, e nesse tempo as comunidades já enfrentavam problemas sérios com pessoas que fomentavam heresias entre eles, pregavam coisas estranhas a respeito de Jesus, de sua encarnação, de sua ressurreição, mesmo sobre sua atuação como Jesus de Nazaré. Uma regra de ouro na interpretação de um texto bíblico é: quando se insiste muito num ponto, é sinal de que em torno dele existiam problemas. Vejam que no trecho de hoje se discute sobre a unicidade de Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, isto é, o Messias. Descolar essas duas realidades compromete inteiramente a fé cristã. Portanto, é fundamental defender o núcleo da fé cristã, que afirma que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. A essa verdade só se chega pelo Espírito Santo, pois é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
O autor desta carta vai ainda desdobrar sua narrativa sobre os critérios para o discernimento da autenticidade das comunidades cristãs. E dentre os elementos fundamentais, vai destacar o amor a Deus, seguindo os mandamentos, e o amor aos irmãos como único caminho para se chegar verdadeiramente a Deus. João 20, 19, 31. O trecho de hoje é rico em detalhes e faz parte das narrativas das aparições do ressuscitado. João nos dá com precisão o momento em que essa aparição aconteceu, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Esse primeiro dia significa início da vida nova. Dia carregado de sinais, pois bem pela manhãzinha Jesus já tinha se manifestado a Maria Madalena, que persistentemente ficou colada ao sepulcro de Jesus enquanto os discípulos voltaram para casa. É impressionante que mesmo depois de Pedro e o outro discípulo terem ido ao sepulcro, comprovar o que Madalena lhes havia dito sobre o túmulo vazio, mesmo dizendo que o discípulo amado tinha entrado no sepulcro, visto e acreditado, ainda eles estavam trancados em casa com medo dos judeus. O que eles pensavam? Ora, se fizeram o que fizeram com o mestre, o que não farão com os discípulos? A primeira expressão de Jesus neste ambiente está justificada. A paz esteja convosco. De paz é o que eles precisavam para discernir todos os sinais que estavam acontecendo pós-morte e ressurreição de Jesus. Impressionante que, junto à exortação pela paz, Jesus lhes mostra exatamente suas feridas, nas mãos e no lado. A identificação do ressuscitado se dá pelas suas feridas. Assim que os discípulos reconhecem Jesus, ficam alegres. E Jesus repete: a paz esteja convosco. E acrescenta um mandato missionário: como o Pai me enviou, também eu vos envio. O que temos a seguir é a cena de Pentecostes segundo João, que não aguardou 50 dias pós-ressurreição para que o Espírito Santo fosse dado aos discípulos. Na tarde do primeiro dia, eles recebem de Jesus o Espírito por meio de um sopro, que nos lembra o sopro de Deus Criador. E esse Espírito lhes dará o poder de perdoar os pecados. Na segunda parte do relato de hoje, temos a experiência de Tomé, que simboliza uma parte significativa daqueles que não acreditavam nem mesmo com o testemunho da comunidade. Por um lado, Tomé passou para a história como um incrédulo, porém, foi por meio de sua experiência que aprendemos que ao ressuscitado só nos aproximamos se tivermos a coragem de tocar as feridas de nossos irmãos e irmãs. Quando tocamos as feridas dos caídos à beira das estradas da história, estamos aptos para fazer a mais nobre das profissões de fé: meu Senhor e meu Deus. Também da experiência de Tomé aprendemos que o fundamento da fé autêntica está em crer, sem ficar apegado a sinais palpáveis. De aí por diante, crê e experimenta o ressuscitado quem tem a ousadia de tocar as feridas de seus irmãos e irmãs. E na experiência com Tomé, Jesus fala pela terceira vez: a paz esteja convosco. O nosso contato com o Cristo oscila entre não me toques, não me segure, palavra dita Madalena, e o põe o dedo aqui, palavra dita Tomé. Não podemos tocar se o quisermos impedir de voltar ao Pai, se quisermos tomar posse dele.
podemos e devemos tocá-lo em sua volta, em seu segundo retorno, que já começa aqui agora nos menores e alcança seu auge naquele momento em que sua presença, até então anônima nos menores, se evidenciar. O que fizestes a um desses meus irmãos menores, a mim o fizestes. Essas são palavras de Thomas Halick. E assim ele conclui: sou velho para entender a língua dos pássaros. Não possuo a ingenuidade e a pureza para entender a língua dos anjos, mas ouço a língua de Cristo nas feridas do mundo. Ouço ali o seu chamado e a batida do seu coração. Não posso entender, não posso fazer de conta que sou surdo. E sempre de novo aprendo a linguagem dos toques, que responderiam ao seu chamado a arte dos toques carinhosos, que trazem alívio para essas feridas sensíveis. Assim sendo, se quisermos fazer a experiência do ressuscitado nos moldes de Tomé, temos de ter a coragem de tocar as feridas dos descartados por essa sociedade excludente. Um beijo no seu coração.